dar início aqui a uma aula chamada A Aceleração como Categoria Histórica. A gente havia prometido em duas aulas que a gente deu, uma sobre a secularização em 3 atos, né, explicando o histórico, né, do desenvolvimento do conceito de secularização, e depois na aula sobre a abreviação do tempo, a gente acabou prometendo aqui um fechamento para esse assunto, que na verdade tem a ver com o próprio tempo histórico, né? A noção de tempo histórico. Então, isso daí acabou virando até uma sériezinha aqui sem querer, né? Que o pessoal pode acompanhar aí, seguindo essas duas aulas anteriores, e essa aqui como fechamento. E a gente utilizou como ponto de partida aqui o livro do Reinhard Koselleck, Extratos do Tempo, né, onde ele aborda esse assunto. Claro que ali o assunto não está esgotado, mas a gente achou que ele tinha elementos suficientes para a gente poder fazer aqui essa abordagem, certo? Então, tratando desse tema, a aceleração do tempo, né, como uma categoria histórica, né, não é novidade nenhuma para qualquer pessoa do mundo atual, ou pelo menos as pessoas que estão mais acordadas, de que as coisas estão se passando cada dia mais velozes, mais rápidas. Dá a impressão que o tempo hoje em dia é mais exprimido, mais curto do que foi outrora, né? Um sujeito aí, sei lá, de 30, 40 anos, de repente ele se lembra da sua infância, da época da sua adolescência, ele vai pensar, pô, naquela época o dia durava mais. É claro que a vida de uma criança, de uma pré-adolescente, pelo simples fato de não ter uma responsabilidade, uma exigência de horários, uma carga afetiva, emocional e de responsabilidades sociais nesse período da idade, obviamente que ali você sente o tempo de forma diferente, né? Depois você ficando adulto, claro que a pressão desses novos elementos da vida adulta, a maturação do seu próprio aparato psicofísico, o tempo ali vai passar a ser observado, sentido, experimentado de uma forma diferente, né? Mas isso não é só uma noção subjetiva, há aí também um componente externo, ou seja, existe uma série de mudanças, né, da estrutura da sociedade, né, do meio em torno, né, do tecido social, que também nos influenciam a isso, né? As próprias crianças hoje em dia, né, já não sentem mais o tempo como os nossos avós, quando eram crianças, sentiam, né? Há uma grande diferença por conta dessa relação, né, que há entre o indivíduo e o meio. Então, aqui o que nós estamos chamando de aceleração é uma espécie de tendência, uma tendência externa, né, do próprio tecido social, da conjuntura externa, do ambiente onde a gente vive, da sociedade em modo tal, uma tendência que se estabelece, né, através de um movimento cada vez mais veloz aí dos fatores de transformação dos fatores materiais, sociais e até mesmo espirituais, né? Fatores materiais, nós estamos falando aqui simplesmente dos objetos da nossa vida, da técnica, da tecnologia, de tudo aquilo que compõe o substrato material mesmo da sociedade, aquilo que o pessoal costuma chamar aí, né, de os meios produtivos, a aceleração da transformação, da mudança desses meios produtivos. Os fatores materiais da sociedade tendem, né, a se movimentar, a se transformar cada vez de forma mais rápida. Os elementos sociais, ou seja, as transformações de nível jurídico, de nível político, de estilo de vida, das novas modas, isso aí também vai se transformando, do senso identitário das pessoas, isso aí vai se renovando, se recriando de uma forma cada vez mais rápida, né, ano após ano. Aquilo que às vezes levava 200 anos, 300 anos, igual a questão do humanismo na época ali da Renascença. O humanismo cristão ele foi um processo que ele não começa exatamente numa data ou num século específico, embora a gente localize, né, assim de forma
gente tem uma convencional a dizer que foi em determinado século que eclodiu, vamos dizer assim, um movimento humanista ali na época do Renascimento e tudo mais, mas esses são processos que começam muito antes, e eles vão começando de forma bastante esparsa e depois eles vão se acumulando, se condensando até que de repente se torna uma forma visível. Mas hoje em dia a gente vê que de repente de um mês para o outro tem uma nova identidade em jogo, circulando por aí, uma nova opção de vida, uma nova moda, uma nova forma de se autorreferenciar e etc, etc. Então também há uma aceleração desses fatores sociais. E, logicamente, há uma aceleração, uma tendência à aceleração dos movimentos, aliás, dos elementos espirituais da sociedade. Né? O indivíduo, em menos de uma geração, ele passa, por exemplo, a compreender de forma radicalmente diferente a essência, por exemplo, da religião que ele recebeu dos próprios pais. É coisa que levava muito tempo para ser, né, vamos dizer, substituída uma visão, uma cosmovisão, uma ideia de uma estrutura espiritual religiosa nas sociedades antigas, onde o efeito da aceleração não era tão marcante como na nossa. Então há uma disruptura também no elemento espiritual, uma tendência a cada vez mais na área, né, da vida espiritual dos indivíduos em geral na nossa época, de ter novas, vamos dizer, novas formas conceptuais do que é a vida do espírito, certo? E por que a gente está chamando isso de categoria histórica? Uma categoria histórica é uma espécie de concepção genérica, né? Concepção genérica que abrange um certo conjunto, um certo contingente de coisas, pessoas, eventos, certo? Que estão condensados aí dentro de um conceito. Por exemplo, uma categoria histórica poderia ser, sei lá, revolução, né? Imperialismo, né? Patriarcado, sei lá. Agora o pessoal está falando gênero, né? Então são categorias históricas, são concepções genéricas que abrangem um certo número de fenômenos, né? Que podem ser identificados aí por um conceito. E esta aceleração do tempo histórico, a gente está chamando de categoria histórica, por quê? Porque é uma marca específica das sociedades pós-cristãs. Certo? Se a gente juntar aquela aula da secularização e emendar com a abreviação do tempo até chegar agora nisso que nós estamos vendo, até chegarmos aqui nesta aula da aceleração, né? Vamos perceber que o que? Que é um fenômeno das sociedades historicamente, né, vamos dizer, observáveis, se distanciando cada vez mais do núcleo conceitual cristão, né, núcleo de experiência de vida cristã. Certo? Então, o que marca a aceleração, né, do tempo, vamos dizer assim, como uma categoria histórica, é este afastamento do modelo social cristão, né, da experiência de vida cristã, ou seja, é a sociedade pós-cristã. Então, a aceleração do tempo é uma tendência de índole intratemporal, certo? Que deriva da expectativa formada dentro daquilo que a gente falou sobre a abreviação do tempo, né? Aquela ânsia de se chegar a um estado de perfeição, né, futuro, cada vez mais rápido, que deriva, né, da esperança cristã pelo reino dos céus e até da parousia, vamos dizer assim, o retorno do Cristo. Então, há aí uma conversão, né, de valores que vai dos conceitos cristãos para esses conceitos seculares, conceitos espirituais para conceitos seculares, certo? Então, a gente estava seguindo a trilha aqui do Koselleck, mas existe também um outro autor que é importante a gente mencionar, que é o Hartmut Rosa. É um alemão, né? Ele tem um livro específico sobre o processo da aceleração do tempo, né? Ele tenta ali criar uma síntese sistemática, né, das diversas
observações de diversos autores, etc, etc. Karl Marx, sei lá, Hermann Lube, como é que é o nome daquele outro lá, o Max Weber, né? Todos eles de alguma forma contribuíram, vamos dizer, com um elemento, né, que coaduna com a ideia da aceleração do tempo, mas que são mais ou menos não desligados uns dos outros, mas são aspectos do mesmo fenômeno, né? Cada qual a sua maneira, cada qual com um objetivo, obviamente. Mas o Hartmut Rosa, ele faz o que no livro? Né? Ele dá uma ideia bem específica do que é aquilo que nós chamamos de sociedade moderna. Então, o mundo moderno começa ali mais ou menos no século XV, XVI, no fim do século XVIII é comumente chamado de período contemporâneo, né? Até a chegada aqui da nossa época. Mas essa divisão entre período moderno e período contemporâneo é bastante difusa, né? Você pode mesclar os dois aí que praticamente vai dar no mesmo. Apesar do que a gente já começa a ver no século XX tendências e modificações, principalmente no sentido da aceleração, muito mais radicais, né? Que até contrastam absolutamente com os séculos passados que nós categorizamos aí como tempo moderno, certo? Mas o Hartmut Rosa, ele diz, a sociedade moderna, né, ela se diferencia das anteriores por conta da sua estabilidade dinâmica, né? O que ele quer dizer com estabilidade dinâmica? A estabilidade dinâmica, né, é uma espécie de crescimento contínuo que não pode parar. Certo? A forma de estabilidade de uma sociedade moderna é a mudança contínua. Certo? Não é você mudar continuamente até chegar num estado ideal. O estado ideal é a própria mudança. Certo? E isso daí eu concordo plenamente, até porque a própria ideia de revolução, né, que seria você fazer uma volta até chegar num ponto específico anterior, né, revolução, é um retorno né, a ideia principal é um retorno a um estado de coisas anterior, né? A própria ideia da revolução mudou para uma ideia de mudança contínua. Então, onde você vê revolução, revolucionário, nós estamos querendo aqui melhorar as condições de vida, para chegar num estado ideal perfeito, tudo isso daí é balela, é pura ideologia, porque na verdade o núcleo da revolução moderna não é retornar a um estado de perfeição perdido ou alcançar um estado de perfeição ainda por vir, mas sim manter a roda girando em crescimento contínuo em forma de estabilidade dinâmica. Então é o mesmo que dizer que a sociedade moderna é uma sociedade revolucionária, nesse sentido do crescimento contínuo. Certo? Então a aceleração, né, que se encontra dentro dessa sociedade moderna, que é a própria sociedade pós-cristã, né, podemos dizer assim, a aceleração tem a ver, ou seja, qual é o elemento, né, qual é a matéria dessa aceleração? É o tempo. A aceleração se dá no tempo histórico. O crescimento, vamos dizer assim, esse crescimento contínuo, é o crescimento do quê? Material, é o crescimento das condições produtivas, das condições externas ao homem, das suas ferramentas, das suas técnicas, né, dos seus aparatos de vida, certo? E onde isso vai ser refletido, segundo Hartmut Rosa? Na esfera social. Porque a esfera social é onde há essas inovações materiais, né, advindas de uma certa aceleração. Precisamos de novidades. Essa ânsia por novidade se dá no estado psicológico do homem, não dá no tempo. Né? O crescimento que deriva dessa ânsia psicológica
se dá no mundo material, cada vez mais coisas produzidas e novidades sendo descobertas, etc. E reproduzidas, né, em seguida. Mas aonde se adensa, vamos dizer assim, aonde isso daí vamos dizer, se estabiliza, né? No corpo social, enquanto inovações perpétuas e contínuas do corpo social. Então, o corpo social, ou seja, a sociedade, enquanto relação dos indivíduos, ela vai se transformando por conta do crescimento material e da aceleração do tempo, ou, né, como eu estou dizendo aqui, dessa ânsia psicológica que o homem passou a ter na era pós-cristã. Então, a compulsão transformadora, né, é a própria tendência ao enrijecimento da sociedade moderna, né? Onde nós estamos, onde ela se enrijece e se torna sólida ou estável, dentro dessa compulsão transformadora nos indivíduos, no campo psicológico dos indivíduos. Isto gera um aumento, uma transformação em escalas cada vez maiores e gera novas necessidades e exigências, né? Melhorias contínuas o tempo todo. Então isso acaba virando até um processo neurótico. Então a sociedade moderna pós-cristã é uma sociedade de índole neurótica, porque ela se exige a todo momento uma melhoria contínua, né? Que deve vir de uma transformação sempre escalar. Você não pode estabilizar a sociedade vamos dizer, num ponto específico. Mas na medida em que você atinge um novo patamar de vida, você deve revolucionar em seguida, para que essa sociedade continue existindo. Então, Hartmut Rosa vai dizer, tem 3 tipos de aceleração nesse processo. A aceleração técnica, que é dos bens de consumo, dos aparatos tecnológicos, etc., né? Dos aparatos de vida humana, certo? Como a internet hoje em dia, os celulares. Você vê que lança um celular, hoje passa 6 meses, já lançaram o outro com muito mais recursos, né? Sendo que há 20 anos atrás lançava um celular. Se você vê a curva que é da qualidade de um celular do ano 2000, sei lá, para um de 2010, essa curva, né, ela tem uma certa escala, mas se você pegar o de 2010 para 2015, a escala já é mais estreita. Você pega de 2015 para 2017, muito mais ainda. Do ano seguinte é cada vez mais comprimida, né? Vamos dizer assim, o tempo de inovação desses aparelhos. Então há uma aceleração técnica. Há um segundo tipo, que é uma aceleração de mudança social, ou seja, novos meios de vida, de encarar a vida, novas tendências, né? Dos índices aí de transformação social, das formas de emprego, das estruturas familiares, vínculos políticos, religiosos, etc., de ideologias, orientações, né, dos indivíduos. Tudo isso daí vai mudando numa medida escalar cada vez mais comprimida do tempo. O tempo vai sendo suprimido da experiência humana, pouco a pouco, dentro desse processo de mudança social. Porque cada dia você quer ser uma coisa diferente, uma coisa nova. Cada dia você tem que se reciclar, se melhorar. Você vê que isso daí é até, vamos dizer, uma exigência empresarial. Você entra nas empresas, os discursos, né, internos, corporativos, todos eles é isso. Melhorias, mudanças, transformações de forças e por aí adiante. E o terceiro tipo que ele fala é a aceleração do próprio ritmo da vida. Que para mim isso daí talvez seja o mais perigoso, né? Que é vamos dizer, é uma experiência de falta de tempo, né? Tipo assim, ó, o tempo está passando, estou ficando mais velho, eu preciso conquistar logo, eu preciso terminar logo minha faculdade, o tempo está passando, eu preciso realizar meus projetos, estou ficando velho, né? Isso vai criando um estresse moderno. Então, a vida estressada, né? Isso vai criando um estresse moderno.
Então, a vida estressada do cidadão contemporâneo, né, atual, moderno, vamos dizer assim, do século XX para cá, onde isso está sendo visto com uma maior densidade, né, o seu ritmo de vida está cada vez mais estressante. Por quê? Porque a experiência do tempo é uma experiência psicológica. Como diria lá o Aristóteles, o tempo fora da alma é um tempo imperfeito. O tempo passa a conquistar a sua perfeição quando o homem passa a percebê-lo. E, né, começa através da numeração do movimento, que é observado por essa alma, ele dá ali ao acabamento, né? Ele transforma o tempo em ato, vamos dizer assim, né? O tempo lá fora, né, sem a percepção humana, é um tempo em potência. Ele existe, né? Ele está ali associado ao movimento, à mudança das coisas, né, enquanto tal, que não depende da nossa psicologia, mas quando a nossa psicologia abarca essa mudança e numera ela na forma de tempo, aí sim o tempo se torna um tempo perfeito, ou seja, um tempo realmente tempo. Né? E isso daí, essa compulsão transformadora, né, que se dá dentro de um ritmo cada vez maior, contraindo o tempo e fazendo a gente perder até... Olha que engraçado, a gente está perdendo a noção do tempo, maximizando a sua aceleração. Quanto mais o tempo parece estar acelerado, menos a gente tem uma percepção correta e concreta do tempo. Coisa que as sociedades antigas, aquilo que a gente pode chamar de sociedades adaptativas, né, não sofriam. A sociedade da Idade Média, a sociedade do mundo antigo. Ali, qual era vamos dizer, o fundamento de autoridade daquelas sociedades? A tradição, o passado, a determinação. A tradição, por quê? Porque o sujeito ele vivia daquilo que ele recebia, não daquilo que ele estava esperando receber ou criar na sociedade, né, para ele poder tomar posse, mas sim daquilo que já estava ali, e estava ali há muito tempo, ou seja, que estava ali desde um passado bastante concreto, né, que fazia realmente diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque esse passado causava uma espécie de determinação no indivíduo. Ele determinava o indivíduo, tanto na sua esfera particular como na sua esfera social. Certo? Essas sociedades, de índole consuetudinária, né, ou subsistentes, vamos dizer assim, elas se adaptavam aos modelos monárquicos, por exemplo, com maior facilidade, justamente por conta dessa autoridade da tradição, né, e da ênfase no passado e de suas determinações. Então, o modelo monárquico era o modelo da estabilidade. Então, o sujeito tinha facilidade em se adaptar, vamos dizer, à figura do rei, né, a figura do uno. Por quê? Porque ele, mais ou menos, ele tinha uma experiência una do cosmos, ele tinha uma experiência una do mundo, diferente da gente que tem uma experiência múltipla, e cada vez o múltiplo vai se tornando mais múltiplo ainda, indeterminado, certo? Então, as sociedades adaptativas tinham como, vamos dizer, ethos, né, ou hábitos, a ausência dessa pressão, a pressão por otimização contínua e perpétua dos próprios processos vitais, certo? Ela tinha uma espécie de, eficiência que não derivava dessa otimização, dessa pressão por otimização contínua, mas derivava da sua capacidade adaptativa e momentânea. Ou seja, o indivíduo estava baseado no seu passado, determinado pelo seu passado, dentro de um círculo estrito de autoridade, adaptado à situação momentânea e às suas próprias necessidades vitais. Então, quando aqueles camaradas falam, as sociedades medievais ou antigas eram imóveis, não tinha mudança, né? Não tinha
O sujeito não podia sair ali de um status social para o outro, a imobilidade era uma forma perpétua para aquelas pessoas, diferente da época moderna. Isso é verdade. Mas eles dizem isso como uma coisa ruim, mas isso era uma coisa boa, num certo sentido. Por quê? Porque causava no indivíduo a capacidade de adaptação momentânea, né? E não precisava de uma racionalização, vamos dizer, compulsiva, né, do fator inovador. Então, a sociedade adaptativa, enquanto tal, não sentia desejo nenhum de ser inovada, melhorada, de forma abrupta, mas sim de ser conservada. Claro que haviam melhorias, haviam mudanças, haviam inovações, claro que havia. Se não houvesse, nós não estaríamos falando disso agora. Da onde você acha que saiu tudo isso? Saiu lá de trás. Tem uma linha contínua histórica nisso aí. Mas a ênfase era a conservação daquilo que estava posto e no qual o indivíduo se adaptava, né, no exato momento em que as necessidades da sua vida concreta estavam diante de si. Isso contrasta absolutamente com as sociedades que nós podemos chamar de dinâmicas. São essas pós-cristãs e modernas, que tem o seu centro de autoridade não na tradição, mas no fator científico e político, na mescla entre esses dois domínios, né, que visam sempre, né, não o passado, mas o futuro. Não aquilo que já aconteceu e nós temos que conservar, mas aquilo que está por vir e nós devemos buscar. É uma sociedade de alta indeterminação, né? O futuro causa uma indeterminação porque o futuro é indeterminado. O passado não, o passado é o passado, ele é determinado porque ele já foi. O futuro ainda não é. É próprio do futuro não ser. Certo? Então não são apenas os fatores econômicos, produtivos e etc. que possibilitaram essa sociedade dinâmica existir, mas também os fatores, sobretudo de ordem política e científica, que no fim das contas derivam o quê? De fatores psicológicos, de ideias. Então a mudança no senso das ideias, né, domesticou a mente política e a científica dos homens, a ponto deles determinarem até os fatores econômicos. Então há sobretudo uma mudança conceitual, a forma como os homens obtêm o seu conhecimento, né? Então assim, as ideias científicas, elas predominam sobre o mundo político, né? Porque o mundo político não é o mundo da produção das ideias, é o mundo da produção de atos. O mundo científico, ele é, de certa maneira, um mundo da produção das ideias. Então, houve essa mudança, né, que condicionou a estrutura, vamos dizer, do mundo da ação, que é o mundo político, e, consequentemente, o mundo da produção, que é o mundo econômico. Certo? E aonde está a raiz dessa mudança conceitual? Está na forma de se administrar o legado anterior, do próprio conhecimento, da própria política, do próprio mundo econômico. Certo? Por quê? Porque essa forma de administração, né, que está na raiz da mudança conceitual na própria ciência, né, que consequentemente acaba afetando a vida política e econômica da sociedade, essa mudança, essa forma de administração, ela se dispõe daquilo que ela recebe do passado, certo? Para desenvolver e recriar coisas novas. E não para se orientar através delas.
Então, todo o legado científico a partir daí, a partir desse ponto, certo? Da experiência do homem na sociedade, a partir do momento desse ponto, tudo que é anterior, tudo que é passado, passa a ser visto como ultrapassado, que precisa ser desenvolvido e recriado num ultra futuro. Isso já mostra uma mudança de índole psicológica e até espiritual no arquétipo do cientista. Porque o novo cientista, ele não se vê mais como um possuidor do conhecimento, mas como uma autoridade conquistadora de novos domínios, de novos e desconhecidos territórios, né? Sempre passíveis de revisão. Hoje a gente chegou aqui numa conclusão, essa conclusão ela é sempre relativa, porque nós estamos vendo ela a partir desse ponto de vista do tempo. Agora, daqui a 50 anos, nós sabemos que a visão vai ser outra, então não há verdade. Certo? Há apenas um grau de veracidade temporal. Porque há novos e desconhecidos territórios a serem conquistados no futuro. E eu, como cientista, sou apenas uma autoridade conquistadora do meu tempo. Eu sou um homem do meu tempo. Então, esse cientista ele vai se distanciar cada vez mais da figura do sábio. E essa mudança se dá mais ou menos, né, no período em que se dá, né, a Revolução Industrial do século XVIII para o século XIX. Isso daí começa a mudar e, como o título da nossa aula diz, aceleradamente, né, aquilo que levaria talvez 3, 4, 5 séculos para mudar, né, muda radicalmente. O cientista ele acaba se tornando aí mais um desbravador do que um sábio, né? Mais um conquistador do que um sujeito de conhecimento. Então os modelos científicos começam a pulular de todos os lados, né? E passam a necessitar cada vez mais de uma aceleração continuada, né, de inovações. Para quê? Para manter o seu status quo. Qual é o status quo da nova ciência? Postular novas questões. O cientista, se ele não postula novas questões, ele não é cientista. Ele é, sei lá, assim, no sentido pejorativo, um filósofo, um sujeito que está olhando para coisas que já estão estabelecidas, né, coisas rígidas e já concretas, não para coisas que estão para serem descobertas e abertas aí dentro do profundo poço do futuro. Então, obviamente que através desse cientista desbravador, conquistador, né, que é o sujeito que vai empreender, por exemplo, o substrato ideal para a tecnologia, né, o cientista não é o que produz as tecnologias, mas o que produz os conceitos que vão ser utilizados no mundo técnico. Obviamente, o mundo técnico serve ao mundo econômico e o mundo político se abastece dos dois. Então, a ordem política segue essa tendência. E é por isso que a partir do momento que daquilo que chamam de mundo contemporâneo, pós-Revolução Francesa, a tendência política, enquanto modelo, é a da dominação democrática. Certo? Por quê? Porque a dominação democrática ela tem uma tendência de contínua reordenação e cada vez mais acelerada reordenação. Certo? A sociedade democrática ela está sempre reagindo às demandas. De quê? De transformação. Que estão sempre alinhados o quê? Às novas descobertas. Cada vez que descobre uma coisa, há que se ter uma transformação. E a sociedade democrática tem que se reconfigurar e reagir conforme as demandas dela. Claro que,
do ambiente político, isso vai se refletir também diretamente no sistema de ordenamento jurídico. Certo? Você vê que a revolução jurídica, ela parece que ela está caminhando cada vez mais acelerada no século XXI, porque no século XX ela já estava acelerada, e no XIX, que é a época praticamente da era industrial ali, né, ela já estava em transformação, em desenvolvimento, em adaptação. Então, desenvolver-se, transformar-se, adaptar-se a todos esses meios novos de vida, seja técnico, seja econômico, seja psicológico, vão se tornar os paradigmas do mundo jurídico também, que vão se tornar cada vez mais radicalmente contrários ao direito da ordem consuetudinária, que era a ordem religiosa ou a ordem do direito natural. Você vê que como o mundo jurídico hoje, século XXI, se afasta cada vez mais do mundo do direito natural, vamos dizer assim. Certo? Então, qual que é a raiz da questão? A raiz da questão é que os fundamentos substanciais e fixos se tornaram obsoletos. Já estão quase, praticamente extintos do mundo contemporâneo. Não há mais premissas teológicas ou filosóficas, né, que sirvam como critérios de orientação. Desde o século XVIII, essas expectativas devidas à aceleração, tanto no campo da técnica, no campo social ou do ritmo de vida, desde o século XVIII, elas se tornaram autônomas, ou seja, se tornaram um domínio livre e operante, dispensando, né, qualquer tipo de dedução clássica, ou religiosa, ou cristã, ou natural. Então passaram a criar novas formas de expressão, um novo linguajar, um novo domínio. Então a raiz da questão está aí. A falta completa de fundamentos substanciais e fixos. E o afastamento cada vez maior, gradual e radical das premissas filosóficas, teológicas, religiosas, enfim, clássicas. Certo? Isso se dá fundamentalmente em dois momentos. O primeiro, vamos dizer assim, o momento político. E o segundo, o momento técnico ou científico. Né? O momento político é a Revolução Francesa, né? Que em menos de 10 anos acabou engendrando aí mudanças tão velozes das estruturas políticas. Por exemplo, da monarquia saiu para a monarquia constitucional. Em menos de 10 anos. Da monarquia constitucional passou-se a uma Constituição republicana. De uma Constituição republicana passou-se a uma Constituição burguesa. Aí vem Napoleão e implanta sua ditadura. Então há uma aceleração sem produção de novidades, ou seja, uma aceleração circular. Se eles começaram falando que existia ali uma opressão, vamos dizer assim, do monarca, em conluio com a religião, eles passaram para a solução maravilhosa de entregar tudo na mão do Napoleão, em menos de 10 anos. Então há aí uma aceleração, mas sem produção de novidades. A única inovação aí foi a própria velocidade das mudanças, que passou a se tornar, né, cada vez mais constante e se tornou o espírito permanente dessa modernidade europeia. Certo? E a partir daí, ou seja, a partir de um toque político, isso foi transposto para a esfera de produção, a indústria do trabalho. Claro, como a gente tinha falado, antes de haver a Revolução Francesa, o que houve? Houve ali um pulular de ideias iluministas. Então começou ali, vamos dizer, na ciência, ou seja, na produção das ideias, começou um elemento que alterou a forma política. E a forma política, né, a ruptura aí, né, vamos dizer, das formas políticas e mudanças muito rápidas dessa forma política na França, né, também foi transposto para a esfera da produção. E na Revolução Industrial,
que é justamente aquilo no ramo da ciência e da técnica, que engendrou ali um desenvolvimento abrupto da técnica maquinal, foi gerando efeitos imediatos, né? E a longo prazo, claro, como, por exemplo, o aumento da produção, a mudança da experiência cotidiana, aumento da demanda de produtos, aumento, aumento das necessidades, porque conforme você cria novos produtos, você cria novas necessidades, certo? Uma mudança de estado psicológico, o sujeito ali na época da Revolução Industrial criou o seguinte fenômeno: a coincidência entre ato e reflexão. O sujeito antigo era mais reflexivo, certo? Mas na nova aceleração, vamos dizer, da época industrial, do trabalho contínuo, não sei o quê, dos prazos, etc., o ato e a reflexão passaram a ser coincidentes. A reflexão do sujeito era o ato. O sujeito só vivia em ato, podemos dizer assim, né? A partir da Revolução Industrial. Os dados de experiência se tornaram cada vez mais intensos. Então isso dificultou a reflexão, dificultou a evasão, vamos dizer assim, do presente. Aí há uma queda também da compreensão religiosa da vida. Apesar de, né, e sobretudo, há um crescimento exponencial da própria população e vamos dizer, um desfacelamento da reprodução educacional, porque quanto mais gente foi nascendo, cada vez o tempo sendo mais comprimido, as pessoas evadidas, vamos dizer, aliás, dificultadas de se evadir do presente para a reflexão, né? Essa aceleração acaba transformando a era industrial, né, ela se transforma nessa época industrial num padrão. Um padrão de quê? Um padrão de experiência. O padrão de experiência é você cada vez viver uma vida prática e não reflexiva. Você coincidiu as duas coisas. A sua reflexão se dá no ato. Então, olha o tanto de consequências que isso nos gerou para a vida espiritual, psicológica, etc., das pessoas. Certo? Então, a partir desses dois momentos fundamentais, a aceleração começa a se acelerar. Até chegar no século XX, e a série de mudanças e transformações do século XX foi tão grande que alguns dizem que, se você olhar para o passado, até o Neolítico, do século XX para trás, não houveram tantas mudanças como houveram do século XX até o XXI. Então, o fenômeno da aceleração, enquanto categoria histórica, é um elemento pós-cristão da civilização ocidental que transcendeu os seus limites, vamos dizer assim, das esferas do qual ele foi gerado e se espalhou a nível global. Certo? E de onde ele deriva? Do desapego, fundamentalmente é do desapego em relação à visão teológica e filosófica do mundo, do cosmos, certo? E também, né, do desapego ao modo de vida estático, né, ou adaptativo das sociedades antigas, das culturas tradicionais. É um desapego também do modo tradicional de vida, do modo natural de vida. Certo? Então, esse fenômeno ele vai se transformando, acabou se transformando numa reconfiguração técnico-industrial. É que hoje no mundo digital, né, no mundo das inteligências artificiais, você vê, olha só, o salto de mudança da experiência do mundo. Hoje você está experimentando o mundo através de inteligências artificiais, de mundos paralelos, de mundos artificiais. Isso é contrário a qualquer tipo de estabilização que não seja dinâmica. A única forma de você se estabilizar no mundo hoje é dessa forma dinâmica, a forma da impermanência constante, né? Dos valores, dos fundamentos, dos pontos de referência. Ou seja, de tudo aquilo que não se referencia mais pelas condições naturais de nossa experiência. Certo? Então, isto é a aceleração enquanto categoria histórica.
Agora, se tudo está sendo comprimido cada vez mais, o tempo está sendo comprimido. E a nossa experiência do tempo cada vez vai ficando nula, porque a verdade é essa. A gente quer as coisas cada vez mais rápidas, mais aceleradas, mais otimizadas, né? Cada dia mais melhoradas e cada vez mais novidades. Por quê? Porque no fundo a gente quer se esquecer do tempo, a gente quer se esquecer do passado, né? Das coisas que já existiram e que existem há um minuto atrás, para coisas novas que não estão aqui, mas que estão ali, daqui a um minuto, sei lá, daqui a um ano. Não, um ano é muito, daqui a 6 meses. Não, 6 meses é muito, uma semana. Ih, tá demorando também. É de um em um minuto a necessidade. Então, é sim uma forma neurótica de se compreender a vida, de se experimentar a vida. Certo? E como o nosso foco aqui é a história, né? Os estudos nossos que tem a ver com isso, né? Sempre como um ponto central a história, é bom a gente deixar claro. A história não é a ciência fundamental para a gente entender todas as coisas. Mas, se você desprezar o conhecimento histórico, dificilmente você vai conhecer alguma coisa. Então é vamos dizer, um conhecimento não só útil, mas necessário. A entender o estado atual de coisas, o estado atual da nossa própria experiência, as possibilidades que estão por vir, que são bem terríveis, algumas delas. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com essa compressão do tempo cada vez mais rápido. Se em um século, né, do século XX ao XXI, o número de transformações, de mudanças, de melhorias e de novidades foi maior do que todo o passado da humanidade, e se na entrada do século XXI a gente teve uma revolução aí, digital cada vez sendo mais acelerada, a ponto de em 2024 nós temos aí já praticamente em uso e em expansão as inteligências artificiais, o que vai acontecer até 2050? Então, obviamente, uma hora vai ter um colapso. Agora, se esse colapso vai ser o fim do mundo, o fim da civilização, ou o fim do país, ou o fim meu e seu, aí eu já não ouso dizer. Mas que haverá um colapso, provavelmente vai haver, porque as condições naturais de experiência, né, elas não podem ser abolidas pelo homem, absolutamente. Elas podem ser abolidas relativamente, até que elas próprias, né, exerçam o peso existencial da sua própria essência. O homem não vai reconfigurar o cosmos. O máximo que ele pode fazer é reconfigurar a sua visão do cosmos, mas aí uma visão errada do cosmos, da experiência do cosmos, vai gerar efeitos colaterais na própria atualidade do homem ou da sociedade no cosmos. Então, uma hora isso vai romper. Quando? Não sei, mas pode estar perto. Ok, pessoal? Agradeço a todos aí. Espero que esteja ficado claro a aula. Um abraço, muito obrigado e valeu!